Continuemos as nossas reflexões no livro de Eclesiastes. Nós vamos conversar hoje no capítulo 11, o versículo 1. Apenas este único versículo, Eclesiastes 11, 1. É um versículo relativamente bem conhecido, mas que poucas vezes as pessoas explicam o conteúdo, a interpretação dele de uma forma clara. E por isso eu quero me dedicar somente a esse versículo com você hoje, porque tem lições relevantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a essência do verdadeiro cristianismo bíblico, segundo o coração de Deus. Então, Eclesiastes 11:1, a palavra de Deus diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Aparentemente uma loucura. Assim, pega o seu pão e atira sobre as águas. E depois de alguns dias você vai encontrar o seu pão ali. Não parece uma loucura? Você atirar o seu pão, de repente é o pão que você tem, você vai atirar sobre as águas e depois de alguns dias você vai pegar. O que acontece com o pão na água? Derrete, ali, né? Ele fica molhado, ele começa a se desmanchar e some. Isso se der tempo, se os peixes não vierem comer o pão. Eu lembro quando eu era menino, às vezes a gente queria pescar ali na lagoinha do sítio que meu pai tinha. E uma das coisas que a gente fazia para atrair os peixinhos, a gente esfarelava um pouco de pão e jogava. Eram peixes pequenininhos, né? E a gente ficava ali na beirada, às vezes, e ali jogava o pão e a peixarada vinha e a gente pescava aqueles peixes. Então o pão parece uma loucura. Parece, pastor, a Bíblia fala que isso é um conselho sábio, mas parece uma loucura você pegar um pão e jogar na água. Deixa eu explicar para vocês, então, este versículo, que, como eu disse, é tão importante para a nossa espiritualidade, para que o nosso cristianismo seja saudável e agrade o coração de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa palavra pão, ela não está significando pão realmente aí. Isso daí é uma figura de linguagem chamada metonímia, e ela é uma substituição de uma palavra ou uma expressão por outra que está ligada a ela de alguma forma. Vou dar exemplos para vocês. Quando você fala assim, olha, eu preciso de uma mão para carregar o sofá para outra sala. Eu preciso de uma mão. Você não precisa de uma mão mesmo, né? Não é isso, não é uma mão só, igual da família Adams, lá, aquela mãozinha que anda e não tem corpo. Não é a mão. Quando você fala mão, você está querendo dizer uma ajuda. Está precisando de alguém para te ajudar a carregar aquilo. Então a palavra mão, ela não está significando mão ali, mas está significando uma pessoa, uma ajuda. Quando você fala assim, eu tomei sozinho uma garrafa de refrigerante, tomei sozinho uma garrafa de Guaraná. Você não tomou a garrafa, você tomou o Guaraná que estava dentro da garrafa. Então a palavra garrafa, ela está sendo utilizada ali, mas não é a garrafa mesmo. Está se referindo ao conteúdo dela. Ah, eu comi 3 McDonald's sozinho. Você não comeu 3 McDonald's. O McDonald's é o local, ou é a pessoa. Você comeu 3 sanduíches. Então, ao invés de falar, eu comi 3 sanduíches do McDonald's, você está dizendo, comi 3 McDonald's. Então, essa palavra, ela está com outro significado que não o original dela. E para você compreender bem isso, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão não é só o pão. Você fala, por que eu vou orar pedindo só pão? Só pão não satisfaz. Não é só pão. O pão ali quer dizer alimento. O alimento diário. É claro que naqueles dias o pão era muito importante na alimentação e talvez seja por isso que foi utilizada a palavra pão, para significar o alimento ali na oração do Pai Nosso e em outras situações. E a palavra pão aqui então, atire o seu pão sobre as águas. A palavra pão aqui quer dizer a semente. A semente que você lança e essa semente que vai gerar o alimento, que é o pão, para você. Então ele está dizendo, lança a tua semente sobre as águas. Pastor, mas ainda não faz sentido você jogar a semente na água. Salomão aqui está tendo em mente, por exemplo, a forma de plantação dos egípcios e de alguns lugares de Israel também. Locais que eram e são, muitos deles ainda, extremamente secos. E como eles não tinham técnicas de irrigação avançadas como hoje, o que a maioria daquelas pessoas fazia? Por exemplo, no Egito. Quando as águas do Egito começavam a baixar, eles semeavam ali quando estava meio lamacento ainda, quando havia água na terra ainda. Em alguns lugares ainda a água ainda cobria, eles lançavam a semente.
Aparentemente é uma loucura, mas quando a água baixava, a semente estava numa terra úmida e ela germinava. Então eles lançavam sim a semente sobre as águas, lançavam sim a semente sobre os terrenos lamacentos, aquela mistura de terra com água. Em alguns lugares eles faziam até os animais andarem por cima daquele local lamacento com as sementes, para empurrar as sementes para dentro, afundar a semente na lama, para quando de repente essa água melhorasse um pouco, baixasse um pouco, aí então aquela semente nascia forte numa terra úmida, numa terra fértil, lá dentro, empurrada pelos pés dos animais. Então isso era muito comum. E quando o texto fala isso, ele está dando essa ideia que aparentemente é uma loucura, mesmo pensando assim, poxa, vou pegar a semente que eu tenho, que é a garantia do meu alimento amanhã, e eu vou lançar ela sobre a água. Quanta coisa pode acontecer, mas é a confiança em Deus também, de que você lança a tua semente sobre as águas. E mesmo que pareça loucura, você confia que é Deus que no tempo certo vai fazer essa semente germinar e vai fazer agora, depois os frutos nascerem e você vai poder colher e cuidar da tua casa e da tua família. Ou seja, o que eu quero dizer para você, não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. Deus cuida. Tem gente que é muito atemorizada com muitas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, se a tua vida de repente virou uma bagunça nessa pandemia, você perdeu o emprego, não sabe o que vai fazer da vida, lança a tua semente sobre as águas. Confia em Deus. Pode parecer loucura algumas coisas, mas Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E esse é o primeiro sentido e a primeira reflexão que eu quero trazer para você nesse texto. Então, lança a tua semente sobre as águas, porque por mais que pareça loucura, é garantido, é certo que você vai colher. Por mais que pareça loucura, é a melhor forma de você garantir o alimento para você e para a sua família amanhã. Confia em Deus, vive a sua vida. Mas tem um outro sentido também nesse texto, que nós não podemos descartar. Lançar a semente sobre as águas, lançar o pão sobre as águas, também quer dizer que você vai ajudar aquele que não pode. Dar, compartilhar o seu pão, compartilhar os seus bens, compartilhar o seu alimento sobre as águas, sobre aquilo que aparentemente não te dá retorno, sobre o pobre, sobre o mendigo, para a viúva, para famílias carentes. Reparte o teu pão. Parece que isso não tem retorno, você jogar a tua semente, jogar o teu pão sobre as águas, parece uma loucura. Mas Deus fala, faz isso, porque pode parecer loucura para você, mas no dia certo eu vou te recompensar, porque você pensou nos pequeninos, eu também vou pensar em você. Porque você pensou na família carente, eu também vou cuidar da tua família. Deus se importa e Deus quer que nós nos importemos. Veja que texto rico então. 2 lições em um único versículo, 2 lições que Salomão traz até nós com essa palavra de sabedoria. Em primeiro lugar, então, se você está aí apavorado, fez planos e não sabe se vai dar certo, está angustiado, coloca na mão de Deus, lança a tua semente, faz os teus negócios confiando em Deus, lança sobre as águas, lança sobre a terra lamacenta e confia que no tempo certo Deus vai fazer com que tudo caminhe e colabore para o seu bem. Deus vai cuidar de você e da sua família. E a segunda lição que nós vimos aí é que também essas águas também representam os carentes, os necessitados e os pobres. Nós que somos cristãos, nós temos que nos importar com ele. Pegar parte daquilo que nós temos, do nosso alimento, do nosso pão, das nossas sementes e jogar sobre as águas. Dar para aqueles que não podem fazer nada para devolver, para retribuir aquilo que nós fizemos. O nosso amor não vai voltar da mesma forma através destas vidas. Mas Deus fala, faz! Porque sou eu que garanto que no tempo certo, depois de muitos dias, você vai encontrar a bênção para você. O teu pão estará ali te esperando. Deus cuida da sua família. Ajude os carentes, os necessitados. E Deus sempre vai estar na tua retaguarda, cuidando e provendo o que você precisa. Que Deus te abençoe com esta palavra. No próximo estudo nós vamos continuar essa conversa, porque ele segue nos próximos versículos esta mesma reflexão. Mas eu encerro aqui por enquanto. Então, que você aprenda nos seus empreendimentos,
na sua vida, no seu planejamento, para os seus cuidados com a sua família. Creia em Deus. Creia em Deus. Faz os seus planos. Lança a tua semente, mesmo que pareça uma coisa tão difícil. E a vida não está fácil. Mas Deus proverá. E a segunda coisa, eu peço a Deus que você também olhe para os seus lados. Não fique preocupado só com as suas dores. Porque tem gente sofrendo mais do que você. Tem gente com menos que você, menos alimento, menos segurança, menos roupa para os filhos. Compartilhe o que você tem e Deus vai sempre ser fiel a você. Que Deus nos abençoe e que nós sempre vivamos para a glória, para a honra dele, servindo ao nosso próximo. Amém.